Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Vamos aproveitar que nas aulas anteriores nós falamos sobre MetaTrader, né, que já estamos nos familiarizando com ele, e vamos continuar falando sobre algumas ferramentas que tem no MetaTrader, mas algumas metodologias que podem ser usadas de qualquer forma, até em qualquer plataforma ou até mesmo manualmente, tá? Então são alguns conceitos que são muito interessantes. O primeiro deles é o que nós conhecemos aí, vocês já devem ter escutado, né, quem está no mercado, que é o backtest, tá? Backtest. Como o próprio nome já diz, né, o teste para trás, né? Como que funciona isso, tá? O backtest, ele nada mais nada menos é o seguinte, quando você tem uma estratégia lógica, quando eu falo que é uma estratégia lógica é o seguinte, toda vez que um candle, por exemplo, fechar de baixa e o anterior fechou em alta, nós temos aqui um gatilho de venda. Toda vez que um candle anterior fechou em baixa e o da frente de alta, nós temos um gatilho de compra. Ó. Isso aqui é uma estratégia lógica, tá? Assim como 1 mais 1 é igual a 2, né? Então, por que eu falo que tem que ser uma estratégia lógica? Para que você consiga olhar para o passado, né? Por exemplo, aqui é a data de hoje. Eu consigo olhar para o passado e simular a minha estratégia. Então, eu faria uma venda aqui, eu faria uma compra aqui, eu faria uma compra aqui, né? Uma venda aqui. Enfim, você consegue simular para você ver como que seria, né, a sua estratégia no passado, tá? Só que um detalhe importantíssimo é que o backtest, levando ao pé da letra, tá? Você vai simplesmente pegar a tua estratégia especificamente, só vai analisar lá no passado. Você não vai usar variações dela. Como assim variações? Para dizer, bom, será que eu tenho que ter um tamanho mínimo desse candle, um tamanho mínimo desse para executar uma venda? Será que eu teria que ter uma média aqui, o preço estar abaixo? Será que a média poderia ser aqui embaixo ou poderia ter um parabolic SAR aqui? Sabe? Então, você não tem essas variações. No backtest, você vai ter uma estratégia fixa, tá? Então, você, beleza, pode ter a média móvel, pode ter o parabolic SAR, mas você vai pegar e vai testar ela só daquele jeito no passado. Toda vez que deu venda, toda vez que deu compra, uma vez cada uma. Tá? Isso é o backtest. E, inclusive, né, eu vejo que muita gente acaba fazendo aí, como eu mexo com robô de investimento, eu vejo muito isso, né, que é um erro aí fatal. O pessoal vai fazer backtest visual, assim, eu tenho uma estratégia manual, tá? E daí eu vou fazer um backtest visual. O que eu vejo acontecendo muito é que a pessoa ela vem aqui, e filtra só o que realmente ela só enxerga o que ela quer ver, tá? Então aqui, ó, eu teria aqui uma compra, aqui eu teria uma venda, ó, aqui eu teria uma compra, aqui eu teria uma venda, né? Naquela estratégia que eu falei, de baixa seguida de alta. Ela esquece de todos os outros ruídos, né? Como por exemplo aqui, ó, aqui eu poderia muito bem, ó, ter tido aqui, vamos ver, aqui, ó, poderia ter tido aqui uma compra, né? Olha, ele foi só um pouquinho, voltou e me estoparia, né? Então aqui eu poderia ter tido uma compra, ó, né? Baixa seguido de alta, olha, subiu, voltou tudo. Então as pessoas acabam filtrando para ver só o que elas querem. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque senão não vai adiantar de muita coisa, tá? O teu backtest. Outra coisa que eu vejo, né, muito as pessoas fazendo algo que é conhecido como overfitting, né? Então, por exemplo, você tira uma foto desta tela aqui, tá? Só isso aqui, esquece, não movimenta a tela, você não vai fazer isso aqui, tá? Só vem aqui e tira uma foto dessa tela. Aí você pega e monta uma estratégia perfeita para essa tela. Tá? Então você vai usar tamanho de candle, você vai usar o que você quiser, você vai montar uma estratégia perfeita. Então aqui eu teria uma venda, aqui ó, eu teria uma compra, aqui eu não teria uma venda por causa de algum motivo que eu inventei, eu não queria que tivesse. Aqui eu teria uma compra, aqui não, aqui eu teria uma venda, tá? Aí o que acontece? Você vai ter aqui uma estratégia perfeita, né? Só vai dar gain, ela é uma estratégia ótima, tá?
Beleza. Só que quando a gente fala em overfitting, é justamente isso. Você sobreencaixou, levando ao pé da letra, né? Você sobreencaixou a lógica da tua estratégia para ela ir muito bem em um período. Aí quando você pega essa tua lógica aqui e joga ela num outro cenário, o resultado ele é completamente diferente, tá? Porque você fez uma estratégia perfeita para esse período. E quando eu digo isso, gente, olha, eu sei, vai ter gente que vai ir atrás, vai tentar fazer, né, e tal. Não acredito que seja bem assim, dá para fazer. Não, o que eu tô falando aqui é com muito teste, tá? Não é um teste, dois, não. É com muito teste. E só para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a rodar backtests de 3 anos e assim, deixei perfeito, tá? Perfeito, assim, o melhor resultado possível que poderia dar em 3 anos. Daí você pensa, pô, é muito tempo, né? Muito dado. Pois é. Aí colocava fora daquele período, tomava stop. Tá? Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Porque não importa o tamanho da janela, as pessoas se iludem com isso, né? Não interessa o tamanho da janela. No final, se você fizer o chamado overfitting, você vai se dar mal. Tá? E como que eu faço para saber, para não saber, mas escapar do tal do overfitting, né? É o seguinte, gente, como que você faz para você testar, para saber se a sua estratégia está no overfitting? Você vai pegar aqui um período, vamos supor, tá, que aqui, ó, não, pode ser, ó, do dia 28 de agosto até o dia, é que é pouco tempo, vamos dizer que seja o ano de 2024 aqui inteiro, tá bom? Beleza. Aí você tem aqui já a tua estratégia validadinha desse jeito. Você vai pegar ela, vai colocar lá no ano de 2023, tá? E vai rodar ela em 2023. Beleza? Só que você só vai ter ajustado ao máximo a tua estratégia lá em 2024. Você não vai mexer nisso em 2023. Por quê? A gente não consegue prever o futuro, né? A gente tem que trabalhar com dados do passado, como se fossem do futuro. Como assim? Eu tenho aqui várias janelas, tá, de tempo. Então eu teria aqui a janela do meu backtest, tá? Então eu tenho uma janela, vamos dizer que eu criei uma estratégia de 2020, para ficar só na ordem aqui, beleza? Eu vou rodar ela em 2021 para ver se ela vai bem. Eu vou rodar ela em 2022, 2023 e 24, tá bom? Mas eu vou apenas otimizar ela, a gente já vai falar sobre otimização nesse período aqui, tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar com dados conhecidos aqui, e aqui não, aqui vai ser dados desconhecidos. Desconhecidos, desconhecidos, desconhecidos. Dificilmente a tua estratégia vai ser perfeita aqui, vai continuar indo muito bem, tá? É necessário fazer algo que nós chamamos... Ah, detalhe, só para termos técnicos. Isso aqui é conhecido como in-sample, que é dado conhecido, e out of sample, tá? Que é dado desconhecido, beleza? Aí, o que é bem comum, né? Comum, eu não diria que é comum, acho que é essencial, né? É você adaptar a tua estratégia aos cenários. Então, aqui você tem uma estratégia que faz x, y, z. Aqui você vai ter a estratégia que vai continuar fazendo x, y, z, mas ela vai ter um x, y, z, A, daí depois um B, um C, um D. A estratégia ela vai continuar sendo a mesma, mas você vai dar um tempero a mais nela ou vai colocar um filtro a mais. Entendeu? Não muita coisa, não precisa refazer a estratégia inteira, porque senão não adianta nada. Né? Você tem que mexer pouquíssimos palitos, tá? Pouquíssimos parâmetros para a estratégia continuar indo muito bem. Tá bom? Aqui é o tempo que a gente fala de validade, né, da estratégia. Às vezes você tem uma estratégia que ela dura 12 meses indo bem, você tem que reotimizar. Às vezes você tem uma estratégia que dura 24 meses, 36 meses. Tá? Uma coisa é certa, gente. Não importa o tempo que vocês fizerem. Tá? O mercado ele sempre vai ser aleatório. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tá? Porque tem gente que tenta minimizar de uma forma, fazer de outra, fazer isso, fazer aquilo. Gente, o mercado ele sempre vai ser aleatório,
tá? O que eu comento com as pessoas é que é fundamental que a tua estratégia no backtest ela seja excelente, para ela ser ótima em conta demo e acima da média na conta real. Tá? Por quê? Por que tem essa diferença da demo e da real? Liquidez, spread, slippage, coisas que não acontecem muitas vezes na demo. Tá? A execução é imediata, não tem fila e tal. Aí você acaba tendo um resultado um pouco melhor. Né? Então, principalmente em estratégias com alvos mais curtos. Tá? Tem gente também que fala, a gente vai falar sobre modelagem já já, mas assim, tem gente também que se apega muito a estratégias que se o preço se deslocar em 60 minutos, eu diria, não, 60 minutos não, 60 segundos, ela acaba sendo fatal para a tua estratégia, tá? E daí a pessoa fala assim, bom, eu quero rodar essa estratégia ao longo de muito tempo e tal, e 60 segundos é fatal para minha estratégia. Gente, até menos, eu diria 30 segundos é fatal e tal. Por quê que as pessoas falam isso? Porque trabalham com um alvo muito curto, tá? Muito curto. Às vezes é quase do tamanho do spread. Aí basta o preço está vindo, de repente ele faz assim, dá um coice e volta. Né? Nisso aqui, nessa porrada que ele deu, ele já estragou toda a tua estratégia. Tá? Por quê? No backtest, muitas vezes essa porrada ela não vai ser simulada exatamente dessa forma, ela vai para baixo antes para daí ir lá em cima. Tá? E daí você, né, assim, você vai ter uma ilusão, às vezes que deu gain, porque foi aqui para baixo e na verdade era o loss antes. Então tem que tomar cuidado com o tamanho de alvo, quando você for fazer um backtest e tudo mais, porque você não sabe exatamente a movimentação que o preço fez aqui, né? Porque senão daí não vai servir para muita coisa a realização de backtest. Então tome muito cuidado, tá bom? Próximo item que nós vamos falar, antes da gente partir para a prática aqui da ferramenta, né, no MetaTrader, vocês têm que pegar a teoria antes, né? É a otimização, tá? Tem gente que nem sabe da existência disso, nem sabe para que serve. É o seguinte, gente, qual que é a diferença de otimizar e fazer um simples backtest? Quando você fala em backtest, é aquilo que eu comentei. Você vai fazer a tua estratégia perfeita lá, x, y, z, já vai colocar todos os parâmetros como ela tem que ser. A minha estratégia ela é assim, tá bom? Aí você vai pegar e vai testar. Você vai dar uma olhada aqui em determinado período, né, e tudo mais. Saiba que isso de você testar o MetaTrader faz automaticamente, tá? Se você tiver um robô com a sua estratégia, tá? Para quem, né, não sabe, a gente vai falar um pouquinho mais sobre robôs mais para frente, mas o robô basicamente é uma ferramenta que executa uma rotina de forma automática. Como assim uma rotina? Ah, todo dia de manhã você levanta, faz café, arruma seus filhos para ir para a escola, escova os dentes e arruma o cabelo e troca de roupa. Beleza. Você imagine que você pode ficar dormindo enquanto um robô faz tudo isso para você. Na hora que você acorda, você já está com o dente escovado, com o cabelo arrumado, já está com a roupa, seus filhos prontos para ir para a aula, com café, entendeu? É mais ou menos isso. Ele vai executar toda essa rotina sempre, sem que você precise ficar refazendo sempre. Tá? Agora, se a rotina não estiver bem desenhada, você vai passar mais gel no cabelo que você deve, você vai vestir a roupa errado, você não vai calçar o tênis correto do teu filho, não é verdade? Então é mais ou menos isso. Você precisa ter a rotina bem definida, né? Às vezes acontece os imprevistos. Eu estou até dando um exemplo que eu acho que é muito bom, tá? Às vezes acontecem imprevistos, né? Às vezes pode chover. Aí se você não colocar a roupa adequada, você vai se molhar. E é isso que é aquilo que eu comentei do mercado ser aleatório. Vai acontecer coisas que a gente não está preparado, né? E as pessoas que usam robôs, muitas vezes os desavisados, né, acham que o robô vai estar preparado para tudo sempre e ele vai ganhar sempre, mas tem coisas aleatórias que acabam acontecendo que nós humanos às vezes temos uma sensibilidade, né, que o robô não vai ter, porque ele vai analisar apenas os números, tá? Então isso é muito importante que vocês saibam. Mas voltando aqui, quando a gente fala em backtest, você pode fazer o visual, beleza? Que é o que eu comentei, né? Você vai testando. Só tome cuidado com os vieses, que é quando você tira, né, os trades que você vê que não são bons de verdade, né, e acaba criando uma ilusão que a tua estratégia é boa, mas é porque você só está enxergando o que você quer ver,
tá? Então cuidado com isso. O ideal mesmo é você criar um robô com a tua estratégia, tá? Para ele executar todas as operações que precisariam ser executadas, beleza? Então isso é o backtest. Agora, o que vem a ser uma otimização? Suponhamos que você tenha uma estratégia que ela seja baseada no tamanho de Keno, né? na tendência do Keno. Então, Keno de baixa seguido do Keno de alta é compra. Keno de alta seguido do Keno de baixa é venda, né? Então, o que acontece? Nós podemos aqui ter alguns parâmetros, né? Nós podemos ter um stop loss fixo em pontos, um take profit fixo em pontos. Nós podemos fazer o stop loss baseado no Keno anterior, assim como o take profit. Nós podemos trabalhar em tempo gráfico diferente, né? Vários tempos gráficos diferentes, horários diferentes. Olha só o tanto de parâmetro. E podemos, inclusive, dizer aqui o tamanho dos candles, né? Tudo isso aqui pode ser um parâmetro que pode ser usado numa estratégia simples como essa que eu comentei, beleza? Agora, se você parar para pensar quantas combinações de parâmetros tem dentro aqui, nós podemos ter stop loss de 100 pontos, de 200, 300 e assim por diante. O take profit também, né? 100, 200, 300. Só aqui nós já temos 4 combinações, tá? Por quê? Eu posso usar stop loss de 100 com take de 100, stop loss de 100 com take de 200, stop loss de 200 com take de 100, stop loss de 200 com take de 200. Né? Então aqui eu tenho 4 combinações. Agora você imagina, se eu colocar tempo gráfico, tá? Eu tenho de 1 minuto a 15, então eu já vou ter mais 15 vezes todas essas combinações aqui. Aí eu coloco o horário, aí eu coloco o tamanho dos candles, aí eu falo que o stop e o take tem que ser do tamanho do candle. O candle, né, tem que ser de determinado tamanho. Olha o tanto de combinação vai dar, facilmente mais de 1000 combinações, né? O que é a otimização? É você vasculhar manualmente, isso eu diria que é quase impossível, né? Você vasculhar todas essas combinações, por exemplo, nesse período, para você ver todas as combinações possíveis. Qual foi o resultado da combinação X, da combinação Y, da combinação Z, da combinação A, da combinação B, da combinação C e assim por diante. Então, você vai ter todas as combinações da tua estratégia feitas de forma automática. Tá? Você consegue via MetaTrader. O ideal é que daí você faça via robô, óbvio, né? Porque senão você não consegue. Manualmente não dá, né? A otimização. Mas você não precisa, você percebe a diferença? O backtest é quando você pode ter todos esses parâmetros, tá? Mas você vai colocar um parâmetro, vai rodar. Muda o parâmetro, roda de novo, muda o parâmetro, roda de novo. Isso é o backtest, beleza? Quando você fala em otimização, é você jogar tudo isso dentro do MetaTrader e ele mesmo vai ficar procurando todas as combinações e no final ele só vai te dar o resultado já prontinho. Ó, esse foi o resultado, o lucro, o fator de lucro, o drawdown, tudo. Ele vai te dar todos os resultados. Tá? Então é uma ferramenta poderosíssima. Eu já vi gente já com muito tempo de mercado que fazia simplesmente o backtest ao invés de otimizar, nem sabia que existia. Então é muito importante que saibam disso, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre modelagem, tá? Antes da gente partir para a prática. O que é a modelagem? Tá? Nós temos 3 tipos, mais precisamente. A modelagem real, a modelagem TIC e a modelagem OHLC. Tá bom? Todos sabem, né, que o candle ele tem o preço de abertura, fechamento, máxima e mínima. Né? Então nós temos aqui o preço de abertura do candle. Aqui nós temos a mínima, temos o preço de fechamento e a máxima, tá bom? Eu vou desenhar em todos aqui o mesmo candle para facilitar o entendimento de vocês. Ó, beleza? Vou colocar aqui na área de trabalho limpa, né, para ficar melhor. Então é o seguinte, gente. Aqui nós temos por grau de confiabilidade, vamos dizer assim, tá bom? Embora tem várias coisas que impliquem, né, o testador de estratégias do MetaTrader, que eu vou até listar aqui do lado, tá? Que muitas vezes ele acaba não simulando, né, precisamente, que é o spread, tá? Que é aquela abertura do preço bid-ask, tá?
o slippage, que é a derrapagem, quando você quer executar o preço uma ordem num preço, ela executa em outro, tá? O reject de ordem, quando a corretora simplesmente rejeita a tua ordem no momento de alta volatilidade. Acontece no mercado internacional, isso provavelmente vocês não vão ouvir em outro lugar, tá? Então é bom anotar. De simplesmente a corretora rejeitar a tua ordem, dependendo do tamanho da exposição que você está tomando. Como assim? Suponhamos que você vai executar uma operação no momento de uma notícia de grande impacto, tá? E de repente você tenta usar ali 80%, 90% da margem disponível que você tem. Então você vai boletar ali com quase tudo que você tem de dinheiro. A corretora vem lá e rejeita a tua ordem, tá? Porque ela não quer que você assuma um risco tão grande no momento como aquele. Num backtest, essa ordem não vai ser rejeitada, tá? Numa conta demo também não. Então esse é o ponto. Outra coisa, e isso acontece no mercado internacional, tá? Acontece. Mesmo você tendo margem para aquela ordem. O argumento das corretoras é que você não tinha margem, mas na verdade tinha. Porque já aconteceu comigo várias vezes, de 10 segundos depois eles aceitarem a mesma ordem, depois que passou o momento. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Outra coisa é a oscilação, né, que seria como que eu posso dizer? Esqueci até o nome. Latência, tá? A latência no envio de ordem. Como assim? Quando você tenta enviar uma ordem, tá? Ela tem que sair de um ponto A para um ponto B, às vezes até para um ponto C para essa ordem ser executada. Esse tempo que ela sai daqui, vem para cá e vem para cá, na conta demo ou no backtest, ela é muito rápido, tá? Já no pregão não, né? Ele pode demorar muito. Então você tem que tomar cuidado com isso também, tá? Uma ideia é você aumentar o tempo de latência. Tem gente que acha que aquilo ali não serve, né? Mas serve. Tá? No mercado de Forex, lá, o ideal é você deixar 150 milissegundos, beleza? Para você ter aí algo bem dentro aí da realidade. Mas, assim, existem VPS, né? Para você reduzir esse tempo, tá? Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas esses são alguns dos itens que, quando você analisa backtest, tá? Quando eu falo backtest, eu estou falando também otimização, tá? Quando você testa uma estratégia no passado, esses são alguns itens que realmente assim não são simulados de forma precisa, tá? Então eles podem acabar te dando uma ilusão de resultado. Você tem que tomar cuidado, tá? Para saber, né? Aí identificar também quando está acontecendo isso, beleza? Então vamos voltar aqui para a modelagem, tá? Sabendo de tudo isso, vamos começar daqui para lá, tá? O que vem a ser OHLC? O de Open, ou seja, abertura. H de High, ou seja, máxima. L de Low. C de Close. Tá bom? Então é abertura, máxima, mínima e fechamento. Beleza? Então o que é isso? O MetaTrader vai reproduzir apenas, eu vou até colocar aqui, ó, abertura, máxima, mínima e fechamento. O MetaTrader ele simplesmente vai reproduzir só esses 4 preços e nessa ordem. Ele vai pegar O, H, L, C. Aí você tem que tomar cuidado que você vai ver que se eu sempre comprar ou se eu sempre vender, eu sempre vou ter um resultado melhor. Porque ele sempre vai para um lado antes de ir para o outro, entendeu? Ele vai pegar o teu take antes do teu stop. Isso as pessoas não percebem, né? Aí tem gente aí que faz uma estratégia. Minha estratégia ela é muito top. Daí ela é uma estratégia de compra, por exemplo. Ele sempre vai sair do O, vai no H, depois ele vem no L. Então ele sempre vai para cima antes de ir no stop. Aí você vai ter uma estratégia que, nossa, é sensacional, você colocando ela para rodar no HLC. Mas na realidade não é bem por aí, né? A simulação de preços, independente se você coloca no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Ele não vai analisar o OHLC dos 5 minutos só. Ele sempre pega do tempo menor, que é 1 minuto. Então você sempre vai ter o menor possível. O OHLC, ele é muito ruim? Não, gente, não, isso é mito.
tá? Ele é ruim quando você tem uma estratégia que precisa ali olhar tique a tique, é uma estratégia de precisão mesmo. Agora, quando é uma estratégia mais baseada em análise técnica, né? Que você trabalha com alvos maiores, acima da amplitude média de 15 minutos, a amplitude média é o tamanho médio, né, da máxima e mínima de 15 minutos, uma hora, você pode usar o HLC tranquilamente. Tá? Não fique se atendo eu tenho que usar o tique. Não precisa disso, tá? Porque o tique ele é bem mais lento e, assim, no final o mercado ele vai ser aleatório de tudo quanto é jeito, tá, gente? O HLC, o backtest, a otimização, ele tem que te dar uma noção muito boa só do que está acontecendo. Mas não significa que vai fazer exatamente igual o pregão, só para começar por esses motivos aqui, tá? Então não fique se apegando muito a isso, porque eu perdi muito tempo, tá, fazendo isso e, assim, realmente foi só perda de tempo, beleza? Então aqui, o que é o tique a tique? Então, né? O HLC ele faz, né, dessa forma. O tique a tique, ele é a mesma coisa, tá? A abertura, né, o candle não muda, máxima, mínimo, fechamento. A diferença é que lembra que a gente falou que cada movimentação do preço é um tique? Pois bem, aqui o que ele vai fazer? Ele abriu o candle, ele tem uma movimentação no preço, né? Ele vai fazer todas aquelas movimentações que a gente já sabe, bateu a máxima, bateu a mínima, ficou transitando e tal, e fechou aqui. Esses ticks, eles são gerados pelo próprio MetaTrader, tá? O MetaTrader tem uma inteligência dentro dele, matemática e tal, que pega o volume do candle, né, e faz ali uma previsão de qual foi a movimentação do preço, com aquele volume e tudo mais. Ele fica muito próximo da realidade, tá? Mas não é igual, mas fica perto, beleza? Não é de todo mal esse cara aqui. Lembrando que as corretoras elas não armazenam o tique real, né, de um período muito longo. Então, a partir de determinado período, geralmente aí 10 meses, 9 meses, às vezes até menos, é tique real, mas a partir desse período ela é tique gerado, por mais que você escolha que seja rodado aí o teu backtest em tique real. Então, esse ponto é muito importante, tá? Porque ela não tem histórico assim muito grande de tique real. Qual que é a diferença do tique real para esse cara aqui? É que esse cara ele é gerado pelo MetaTrader, com base no volume de ticks. Esse aqui não. Ele é utilizando o que aconteceu lá no pregão mesmo. Tá? Então, ele procura usar os ticks do pregão de verdade. Tá? Eu já testei e realmente é verdade. Ele pega de fato do pregão. Tanto é que qual que é a maior diferença, né, que eu noto entre o tique real aqui e o cada tique? É o seguinte. Quando você tem um gap, que é quando a gente tem o preço aqui, tá? Então abriu aqui o candle, beleza? Aí, aliás, abriu não. Então um exemplo até melhor. Aqui nós temos um candle e ele acabou de fechar aqui, tá? Aí vai abrir o próximo candle. De repente esse candle aqui, ele pega e faz assim, ó. Ele abre aqui, para, e quando ele volta aqui embaixo. Tá bom? O que vai acontecer? Ele vai ficar desse jeito aqui, né? Ele vai sair daqui e de repente já vai aparecer aqui embaixo. O teu trailing stop, por exemplo, já seria aqui, né? O teu stop móvel. Porém, quando você usa isso aqui no tique real, tá? Quando você usa o cada tique, esse candle ele vai fazer uma movimentação assim, ó. Ele não vai descer, não vai aparecer aqui embaixo. Ele vai descendinho, devagar, devagar, até chegar lá embaixo. E daí o teu trailing ele já é disparado aqui, aqui ele vai acompanhando, e muitas vezes aqui mesmo ele volta, estopa, porém ele continuou, mas no real ele sairia lá embaixo, tá? Então isso acontece, beleza? Então vamos ver agora tudo isso que a gente falou até aqui na prática. O MetaTrader ele tem uma ferramenta poderosíssima chamada Testador de Estratégias. Você vai clicar em Exibir, Testador de Estratégias. Olha só. Aí aqui nós temos alguns itens, né? Único. O que é o único? É quando você vai rodar um backtest, tá? Backtest, então é um parâmetro fixo, beleza? Aí você vai ali, dá play, ele simplesmente você vai fazer as configurações, né? Aqui você precisa ter um robô de investimento, tá bom? Mas você vai fazer as configurações, ele vai colocar as datas, vai definir a modelagem, e ele simplesmente vai sair do ponto A para o ponto B e vai te mostrar qual foi o resultado ao longo desse período. E no final ele te dá as estatísticas, tá? Esse aqui é o único.
indicador é só para você visualizar, né? Então tá ali, ele reproduz tipo pregão e aqui vai rodando, tá, os candles, né? E você vai vendo como que é o comportamento de determinado indicador. O visualização é parecido com o indicador, tá? Porque ele vai pegar a tela, vai reproduzir no pregão, só que ele é usado em robô, então você vai vendo os trades sendo feitos, tá? É uma simulação do pregão que você vai vendo os trades sendo realizados, beleza? A otimização completa, esse cara aqui não é necessário, vamos falar sobre esse. A otimização completa é o seguinte, quando você tem um monte de parâmetro, tá? Um monte de parâmetro no teu robô, e você quer otimizar todos eles, tá? Aí ele vai testar tudo que é combinação. Já a otimização genética, não. Ele vai selecionar, embora você coloque um monte de combinação, ele vai selecionar as que podem ter um resultado muito diferente uma da outra. Ele faz essa seleção automaticamente, tá? Aqui nós temos também a otimização forward, que é o seguinte, é quando você faz aquilo que eu comentei antes, você tem aqui dois períodos, tá? Então você vai otimizar num período e vai testar no outro. Então ele vai otimizar, otimizar, otimizar e no próximo ele vai pegar o parâmetro que ele rodou aqui e vai rodar o mesmo parâmetro aqui só para ver se ele continua indo bem. E daí ele vai te dar o resultado do cenário A da estratégia e o cenário B, para você já ver se a estratégia vai bem fora da janela que ela foi otimizada. Ah, Eduardo, pô, toda hora só dando conceito, conceito, conceito. Eu quero saber da ferramenta. Você vai clicar aqui, ó, único. Aqui você vai definir o ativo que você quer testar, a data, o tempo gráfico. Você tem robôs que você pode definir o tempo gráfico no robô, tá? Para você poder otimizar, né? Testar vários tempos gráficos sozinho. Aí aqui você define a latência, que eu comentei, que o ideal é uns 150 aqui no mercado lá fora, tá? Uns 40 no mercado aqui na B3. E aqui você tem a modelagem, ó, que é o que a gente comentou lá, os mais usados são esses três aqui. O depósito, a moeda, às vezes não vai aparecer aqui BRL quando você clica aqui, tá? Então você tem que digitar BRL, tudo maiúsculo, não é minúsculo, tá? Ó, aqui não é minúsculo também. E aqui você define a alavancagem. Essas opções aqui não precisa marcar, tá? Aí quando você faz isso aqui, eu vou colocar aqui, só para a gente ver se roda aqui alguma coisa, só para mostrar. Só dei um iniciar ali, ó. Ele vai começar agora a rodar. Tá, ó, tá rodando aqui. E daí, de repente, vai começar a alimentar essa curva lá, ó. Tá vendo? Porque os trades, ó, que vão sendo realizados ao longo do tempo. É isso, tá? E aqui ele vai alimentando até o final. Agora, sobre o indicador. Quando eu clico aqui em indicador, eu seleciono o indicador que eu quero, tá? Eu posso selecionar aqui, vamos pegar algum... vamos ver... Esse cara aqui, ó, tá? Venho aqui, opa, indicador, vou até colocar em OHLC, para mostrar. Põe para rodar. Deixa eu ver se esse indicador aqui ele tem alguma coisa. Ah, não, esse indicador não está funcionando. Deixa eu pegar um outro aqui. Algum legal. Vamos ver se tá. Ah, olha só. Aí aqui ele vai simulando o indicador, tá vendo? Legal, né? E aqui nós temos as otimizações, tá? A completa e a genética. Eu costumo usar sempre a genética, tá? Aí aqui é o seguinte, gente, o que acontece, tá? Você vai selecionar o período que você quer fazer, tá? Então aqui, ó, vamos selecionar, vamos pegar aqui, tô com um robô que eu uso bastante, vou colocar desde o dia 15/3, vai colocar o tempo gráfico, tá? Vai colocar aqui tudo que você quer e a modelagem que você pretende usar, beleza? Aqui na otimização você pode escolher o tipo, tá, do resultado que você quer que ele procure, né, melhor. Eu prefiro usar sempre fator de recuperação máximo, tá? Então, assim, só para a gente exemplificar aqui a diferença entre eles. O saldo máximo é o lucro, tá? Rentabilidade máxima ali, tal. O saldo máximo é o lucro mais o investimento inicial. Rentabilidade máxima é só o lucro. O máximo de retorno esperado como que eu posso dizer? Se eu não me engano, esse cara aqui é o payoff, tá? Então é a relação risco-retorno e tudo mais. O rebaixamento é o risco corrido, então
qual foi o risco que você teve nessa estratégia, qual foi o maior prejuízo que você teve em relação ao maior lucro já obtido. Tá? Fator de recuperação, esse cara é muito bom, por quê? Mostra qual foi a relação do teu lucro em relação ao maior prejuízo. Tá? Então, se você teve um prejuízo muito grande e você não conseguiu se recuperar dele, ele vai mostrar um fator de recuperação muito baixo. Tá? Abaixo de 1. Então, quanto maior, melhor. Eu sempre uso esse cara por isso. Tá? E o índice Sharp máximo é a exposição da tua estratégia. Então, se é uma estratégia que ela tem muito risco, intratrade ou não. Tá? E aqui nós temos até critério máximo do usuário, que é quando o próprio robô tem um critério criado ali. Você inventou um critério ali dentro, por exemplo, curva de estagnação, né? Quando o teu robô fica, sei lá, uma semana sem ter ganho de capital, você fala que a estratégia não presta. Você diminui o score dela. Isso é um dado que você pode criar dentro do robô, né? Pedir para um programador fazer essa curva de estagnação. Porque daí você só vai trabalhar com estratégias que têm um maior score, né, em relação à estagnação, ou seja, que ficaram menos tempo sem ganhar dinheiro. Né? Então isso você consegue fazer também. Eu costumo usar sempre fator de recuperação máximo. Tá? Já inventei bastante coisa de critério customizado, personalizado, mas dificilmente vai bater aí fator de recuperação máximo, sendo bem sincero. Então aqui em otimização genética, você vai fazer as configurações aqui, vai clicar em parâmetros de entrada e aqui, olha só, ele abre essa caixinha, tá vendo? Que é a combinação que você vai fazer. Você fala assim, ó, eu quero simular, tá? Se eu devo usar ligado ou desligado, olha lá, 2, tá vendo? Porque eu marco essa opção e eu tenho que falar, ó, eu vou iniciar em quanto e vou parar em quanto. Esse item aqui só pode ser falso ou true, então ele já deixa marcado os dois. Vou começar em quanto e terminar em quanto, ó, marquei também. Aqui embaixo ele já está mostrando que são 4 combinações que já estou fazendo. Aí aqui eu vou falar distância percorrida, ó, mínima percorrida. Vou fazer de 500 em 500 até 5.500, 11. Só que se eu pego as 4 lá, já foi para 44. Aí, o que mais que eu posso colocar aqui? Se é para executar inverso, sim ou não. Beleza? Quando eu venho aqui e dou uma otimização genética iniciar, ele vai começar a simular todos aqueles parâmetros para mim. Então, olha só. Aqui ele já começa a exibir os resultados. Se eu saio da janela e volto, ele atualiza. Tá? Eu não preciso fazer nada aqui. Ó. Eu só tenho que sair e voltar. Ó. Tem um detalhe importante, gente, que você usa muito recurso da tua máquina, tá? Para fazer. Então, o ideal é você pagar. Você vai lá aqui no MQL e coloca dinheiro seu aqui, se paga, tá? 5 dólares, 10, eu acho que é a partir de 10 dólares, 10 dólares, e daí você vai usar recurso do próprio MetaTrader. Ó, eu estou usando aqui recursos de 92 agentes, tá? Que eu estou pagando para me disponibilizar aqui a otimização. Tá? Ah, mas não quero pagar. Tá? Gente, vocês vão investir. O que é você pagar 10 dólares? Não é nada. Você vai economizar muito tempo. Tá? E tempo é dinheiro. Tá? E assim, você vai fazer às vezes muitas otimizações. Imagina você ter que ficar esperando um tempão para fazer uma otimização dessa aqui na máquina direto. Eu vou levar uma eternidade. Tá? São, sei lá, tem 6 núcleos, eu acho. Ah, mas eu tenho uma máquina muito melhor. Tudo bem, mas aqui vai ser sempre melhor. Tá? Não vai usar os recursos da tua máquina. Aí aqui, ele já está concluindo. Eu posso parar ele, ó, não tem problema. Tá? E aqui ele tem os resultados. Ó, payoff, que é relação risco-retorno, percentual de drawdown, fator de recuperação. E aqui os parâmetros que foram usados. Tá? Aí você não precisa necessariamente, tá? Não precisa você chegar aqui e falar assim, cara, esse parâmetro, esse, vai lá e anota. Para daí você sair rodando. Não é necessário. Você pode muito bem só vir aqui, ó, e dar um duplo clique. O que ele vai fazer? Ele já vai começar a rodar um teste único aqui para você. E os parâmetros de entrada já vão ficar já com esses daqui. Tá bom? Aí você não vai precisar ficar fazendo anotações, nada. Aqui já está pronto já, com todos os parâmetros de entrada que você precisa. Ó. E aqui ele já começou a rodar. Já vai começar a trazer o resultado dessas operações. Olha lá. Tá vendo? E daí aqui é o seguinte,
Tem pessoas, né, que anotam também esses parâmetros para usar depois e tal. Gente, vocês podem salvar os parâmetros, tá, do robô de vocês. É só clicar com o botão direito e clicar em salvar. Aí depois, quando você for instalar um robô, você tem que só abre os parâmetros, daí você clica em abrir, seleciona os parâmetros. Não precisa ficar copiando tudo. Tem gente que nem sabe até da existência da otimização que eu falei para vocês. Pessoas que lidam com o robô há muito tempo ficam fazendo um monte de backtest, altera parâmetro, faz backtest, altera parâmetro, faz backtest. Sabe? Então, o MetaTrader é uma ferramenta poderosíssima se você souber usar, tá? E eu estou mostrando isso aqui para vocês, né, por A mais B. Beleza? Bom, sobre otimização, sobre testador de estratégia, seria isso. Vocês viram que é uma ferramenta muito poderosa, né? Tem muito recurso. Vocês não vão aprender da noite para o dia, tá? Vocês têm que exercitar. Nada melhor do que praticar, tá bom? É isso aí. Vejo vocês então na próxima aula.